O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, levantou o sigilo da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. A decisão manteve em sigilo apenas poucas passagens em que há referência a estados estrangeiros. O vídeo é parte do inquérito que apura a denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Na decisão, o ministro Celso de Mello cita a entrega do vídeo. Ele diz que Bolsonaro obedeceu à Constituição. O senhor presidente da República, mostrando-se fiel servidor da Constituição Federal, cumpriu ordem judicial emanada desta Corte e apresentou ao Supremo Tribunal Federal a gravação que lhe havia sido requisitada. O ministro Celso de Mello cita o papel do judiciário, quando atua para conter excessos de poder, exerce atribuições da própria Constituição. Celso de Mello ressalta que garantiu a todas as partes do processo o acesso ao conteúdo integral da gravação. Assegurei a todos os protagonistas deste procedimento penal o acesso ao conteúdo integral da gravação concernente à reunião ministerial de 22 de abril. Celso de Mello afirmou que o STF vai garantir de modo pleno a chamada paridade de armas. É um princípio do processo penal que visa a garantir à defesa e acusação o acesso igualitário a elementos do processo. O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional e máximo guardião e intérprete da Constituição da República, garantirá de modo pleno as partes de qualquer procedimento penal, como o de que ora se cuida, na linha de sua longa e histórica tradição republicana, o direito a um julgamento justo, imparcial e independente, com rigorosa observância de dogma essencial ao sistema acusatório, o da paridade de armas. O ministro critica a posição da Procuradoria-Geral da República. No contexto de um processo penal democrático, o Ministério Público não pode manifestar legitimamente pretensão que busque pautar, para restringi-la, a atividade probatória daquele que sofre persecução penal, não importando se se trata do estágio pré-processual ou se cuida da fase judicial. São essas as razões que me convencem a liberar o acesso integral ao conteúdo da mídia digital enviada pelo senhor presidente da República, para não incidir em ofensa aos postulados que asseguram, em plenitude, o direito à ampla defesa, o direito à prova e o direito à paridade de armas. Em seguida, o ministro afirma: se mostra plenamente legítima a requisição judicial dirigida ao senhor presidente da República, da gravação, eis que se trata de material revestido de caráter relevante e de índole probatória, destinado não só a viabilizar a apuração por parte dos organismos estatais competentes, Polícia Judiciária e Ministério Público, dos eventos supostamente delituosos atribuídos ao chefe do Poder Executivo da União, mas também reclamado por um dos investigados, o senhor Sérgio Fernando Moro, como dado essencial ao exercício pleno do direito de defesa. Celso de Mello destaca a possibilidade de se investigar o presidente, ao citar a inquestionável possibilidade constitucional de submeter-se o presidente da República, não obstante a sua elevadíssima posição na estrutura hierárquica da República, a atos de investigação criminal. O ministro também se referiu aos termos usados pelos presentes na reunião. Longe de discutir sensíveis questões de Estado ou de segurança nacional, revela determinadas manifestações incompatíveis com a seriedade das instituições e a respeitabilidade dos signos da República, diz o ministro na decisão. Segundo Celso de Mello, isso evidencia, por exemplo, quanto a alguns dos seus participantes, a ausência de decoro, materializada em expressões insultuosas ofensivas ao patrimônio moral de terceiros e em pronunciamentos grosseiros, impregnados de linguagem inadequada e imprópria a um sodalício composto por importantes autoridades na hierarquia da República. O ministro escreveu ainda que manter o sigilo da reunião poderia comprometer o direito amplo à defesa do próprio investigado. Estender-se o manto do sigilo aos eventos que só a liberação total do vídeo seria capaz de revelar
implicaria transgredir o direito de defesa de referido investigado, que deve ser amplo, além de sonegar aos eminentes senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, aos ilustres senhores deputados federais e aos protagonistas deste procedimento penal, o conhecimento pleno de dados relevantes constantes da gravação em referência, vulnerando-se frontalmente, desse modo, o dogma constitucional da transparência instituído para conferir visibilidade plena aos atos e práticas estatais. Perto de concluir a decisão, o ministro mais antigo do Supremo, que este ano vai se aposentar ao completar 75 anos, diz que não vê matéria de segurança nacional e nem ofensa ao direito de intimidade dos participantes da reunião. Não vislumbro na gravação em causa matéria que se possa validamente qualificar como sendo de segurança nacional, nem constato ofensa ao direito à intimidade dos agentes públicos que participaram da reunião ministerial em questão, mesmo porque inexistente, quanto a tais agentes estatais, qualquer expectativa de intimidade, ainda mais se considerar que se tratava de encontro para debater assuntos de interesse geral, na presença de inúmeros participantes, circunstância que afasta qualquer obstáculo à disclosure da integralidade do que se contém na mídia digital em referência, notadamente porque, como já precedente destacado, nem a reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Na decisão, o ministro Celso de Mello considerou que houve um possível crime contra a honra cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante a reunião, e determina que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam informados dessa ofensa. Essa gravíssima leivosia perpetrada por referido ministro de Estado, consubstanciada em discurso contumelioso e aparentemente ofensivo ao patrimônio moral dos ministros da Suprema Corte Brasileira, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, externada em plena reunião governamental ocorrida no próprio Palácio do Planalto, que contou com a presença de inúmeros participantes, põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como o crime de injúria. Celso de Mello deixa claro que cabe à Câmara autorizar um eventual processo penal contra o presidente. Isso só ocorre se a Procuradoria-Geral da República decidir denunciar o presidente ao fim das investigações. Os principais trechos da reunião estão no centro da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, a de que o presidente tentou interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Por diversos momentos, no encontro com ministros, Jair Bolsonaro externou insatisfação com as informações que recebe dos serviços de inteligência. Disse que elas o desinformam e que somente o sistema particular dele de informação funciona, sem explicar que sistema é esse. Bolsonaro ainda falou sobre a preocupação de que familiares e amigos dele sejam prejudicados. Na reunião, o presidente faz uma metáfora, como se o governo fosse um barco que estivesse fazendo água. Pede aos ministros ajuda e diz que tem o poder de interferir em todos os ministérios. O apelo que eu faço a todos, que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No canto é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Em seguida, o presidente reclama da falta de informações que julga que deveria receber. Este é um dos trechos cuja transcrição já havia sido divulgada pela Advocacia Geral da União. Nele, Bolsonaro deixa clara sua insatisfação com os relatórios de informações que Polícia Federal, Forças Armadas e ABIN fornecem à presidência. Bolsonaro fala: eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A ABIN tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação.
Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Bolsonaro fez comparações com sistemas de informação estrangeiros e voltou a criticar o sistema de informações que o abastece e a falar em interferir. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. Com a reunião mais avançada, Bolsonaro volta a reclamar de falta de informações, ao dizer que apenas o seu serviço particular funciona. O presidente não explica que sistema particular é esse e, com um palavrão, lista familiares que não gostaria de ver prejudicados. Ao final, diz também com um palavrão que não vai esperar seus familiares e amigos se prejudicarem, que antes disso trocaria alguém da segurança na ponta da linha, ou se não conseguisse, trocaria o chefe ou o ministro. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que esta fala de Bolsonaro confirma que o presidente tentava interferir na Polícia Federal. Em depoimento à PF, Moro disse que na reunião o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Para provar a tentativa de interferência política na PF, Moro mostrou uma conversa por aplicativo que teve com o presidente. Nela, Bolsonaro encaminha uma notícia para Moro sobre investigação de deputados bolsonaristas e diz: mais um motivo para a troca. Após a AGU entregar a transcrição ao STF, o Palácio do Planalto deu sua versão sobre esse trecho. Diz que o presidente estava se referindo à sua segurança. A segurança presidencial é realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E que nessa parte da reunião, em nenhum momento, o presidente da República menciona ou refere-se, direta ou indiretamente, a superintendente, diretor-geral ou Polícia Federal. O próprio presidente deu esta explicação em entrevista. Paulo, Rio de Janeiro. É meu estado. Em que contexto? Hoje tem um filho lá. Todos meus filhos têm segurança do GSI, todos, sem exceção. Os ministros do governo que participaram da reunião reforçaram essa versão do presidente. Em depoimento à Polícia Federal, o chefe da Casa Civil, Braga Neto, afirmou que quando o presidente Jair Bolsonaro revelou sua intenção de trocar a segurança no Rio de Janeiro, entende que se tratava da segurança pessoal do presidente, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, não tendo referência à Polícia Federal. Já o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, disse que a declaração do presidente ocorreu a título de exemplo.
Se ele não estivesse satisfeito com sua segurança pessoal, realizada no Rio de Janeiro, ele trocaria inicialmente o chefe da segurança e, não resolvendo, trocaria o ministro. E, nesse momento, olhou em direção ao ministro Heleno. O vídeo mostra que Bolsonaro não olhou em direção ao ministro Heleno neste momento. No vídeo da reunião, além de demonstrar preocupação com a família, Bolsonaro também fala em amigos. Por lei, o Gabinete de Segurança Institucional tem por função fazer a segurança do presidente e de seus familiares, e não permite que amigos do presidente obtenham proteção do GSI. Portanto, se estivesse falando de segurança pessoal, não faria sentido Bolsonaro mencionar amigo. São dois os argumentos centrais usados pelo presidente até agora. Dizer que reclamou da sua segurança pessoal e não da Polícia Federal, e também que havia tentado mudar essa estrutura de segurança, mas não tinha conseguido. O problema da versão do governo é que fatos antes e depois dessa reunião ministerial desmentem a história contada por Bolsonaro e seus ministros. O Jornal Nacional revelou na sexta passada que, em fevereiro, o Gabinete de Segurança Institucional havia trocado o comando do escritório de representação do órgão justamente no Rio de Janeiro. E que menos de um mês antes da reunião de 22 de abril, o diretor do departamento que cuida especificamente da segurança presidencial foi substituído pelo próprio presidente. O coronel André Laranja foi promovido a general de brigada e comandante do 8º Batalhão de Infantaria Motorizada. E quem ficou no lugar foi o número 2 do departamento, o coronel Gustavo Soares. Em nota à TV Globo, o ministro do GSI, Augusto Heleno, afirmou que a menção a trocas na equipe de segurança havia sido apenas um exemplo hipotético do que o presidente faria caso não estivesse satisfeito com alguma área do governo. Mas no vídeo da reunião, Bolsonaro afirmou que tentou e não conseguiu fazer essa troca, o que contraria a versão de que era apenas um exemplo. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. O ex-ministro Moro diz que os fatos acontecidos após a reunião comprovariam que Bolsonaro se referia à troca da superintendência da PF no Rio. 2 dias depois da reunião ministerial, o presidente demitiu o então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o que levou à saída do então ministro Sérgio Moro. Com a troca no comando da PF, outra mudança desejada por Bolsonaro também se concretizou, a do comando da Superintendência do Rio. Foi o primeiro ato do novo diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza. O então superintendente no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, se tornou diretor executivo da PF, em Brasília. O presidente Bolsonaro afirmou em entrevista à rádio Jovem Pan que, ao se referir ao serviço de informações particular dele, estava se referindo ao sargento do batalhão do BOPE do Rio de Janeiro, ao capitão do grupo de artilharia lá de Fortaleza, ao policial civil que está em Manaus, ao amigo que está na reserva e que traz informações da fronteira. Segundo Bolsonaro, este serviço de informação particular funciona melhor do que o que ele tem oficialmente, que não lhe traz informação. Mas ele não explicou como funciona. Além de dar visibilidade ao trecho que está no centro da denúncia de Sérgio Moro, a divulgação do vídeo revelou posturas do presidente e de seus ministros que chocam pela crueza e inadequação. Um exemplo. Em plena pandemia, o presidente usou a reunião para criticar a ação de governadores e prefeitos diante do crescimento da doença. Um mês atrás, quando a reunião ocorreu, São Paulo tinha quase 16 mil casos e mais de 1.100 mortos. O estado do Rio, 5.500 doentes, com quase 500 óbitos. Bolsonaro também criticou o prefeito de Manaus, no momento em que a capital do Amazonas tinha quase 2.000 casos e 172 mortes. Segundo o presidente, os governadores não visavam a proteger vidas, tinham objetivos ideológicos. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega.
E que ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Ao todo, 25 autoridades participaram da reunião. Além do presidente Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, estavam ministros e presidentes de bancos estatais. Em sua intervenção, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo federal mudasse as regras de proteção ambiental e da área de agricultura sem passar pelo Congresso. O ministro disse que era bom aproveitar esse momento de, nas palavras dele, de tranquilidade, enquanto a imprensa está concentrada na cobertura da pandemia. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas, tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, criticou a atuação de governadores e prefeitos que seguiram as orientações de organismos de saúde e adotaram medidas de distanciamento social para conter a expansão do coronavírus. Sem citar nomes, Damares disse que uma mulher chegou a ser algemada, que essas ações ferem os direitos humanos e que, por isso, o Ministério pediria a prisão de alguns governadores. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Num certo momento da reunião, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou Brasília. Disse que o governo não estava atingindo os objetivos iniciais. O ministro da Educação defendeu mandar os ministros do Supremo Tribunal Federal para a cadeia. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. O vídeo liberado pelo ministro Celso de Mello tem pouco menos de 2 horas. Foi uma coleção de palavrões, vocabulário chulo e desrespeito com outras autoridades. Pelo menos 37 palavrões foram ditos, 8 pelos ministros, 29 só pelo presidente Bolsonaro. Sempre antes de fazer um ataque a governadores, prefeitos ou outros políticos que o presidente considera adversários ou para tentar desqualificar a imprensa. Jair Bolsonaro também recorreu a palavras de baixo calão para impor ordens ou para cobrar atitudes dos ministros presentes. Há uma semana, o presidente Bolsonaro tentou se antecipar. Ele disse, abre aspas,
tem palavrão, tem, é meu jeito de ser, fecha aspas. E ontem ele reforçou. Ali tem muito palavrão, eu brinco com os ministros, chamam de gordo, fecha aspas. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o conteúdo do vídeo. Ele publicou 21 minutos da reunião e escreveu, abre aspas, mais uma farsa desmontada, nenhum indício de interferência na Polícia Federal, fecha aspas. Bolsonaro repetiu o versículo da Bíblia que já usou diversas vezes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa e voltou a dizer que o vídeo da reunião não tem qualquer prova da tentativa de interferência dele nas investigações da Polícia Federal. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio ou de qualquer outro estado ou na diretoria geral da Polícia Federal? Zero, não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque. Durante a entrevista, o presidente da República disse que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, queria a cabeça dele. E dá a entender que soube por amigos policiais no Rio de Janeiro que haveria operação contra um filho dele com provas que seriam plantadas. O presidente não disse em que circunstâncias ou em qual investigação e afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Sabiam do problema do governador que queria minha cabeça a todo custo, que o objetivo dele é ser presidente da República, né? E para isso tinha que destruir a minha e minha família, o tempo todo vivendo sob tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso e, graças a Deus, tenho amigos policiais civis e policiais militares do Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me blinde, mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro disse que recebeu com respeito e serenidade a liberação do conteúdo da reunião. A decisão do ministro Celso de Mello, segundo a defesa, possibilita que autoridades e a sociedade possam constatar a veracidade das afirmações de Moro ao deixar o governo. A defesa de Sérgio Moro disse ainda que a decisão ressalta o avanço democrático brasileiro, coibindo qualquer tipo de arroubo autoritário e reafirmando a soberania dos valores da Constituição. O conteúdo da reunião ministerial teve repercussão rápida e ampla. Na reunião, o presidente Jair Bolsonaro atacou diretamente 2 governadores e um prefeito. Os 3 se manifestaram. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que foi atacado pelo presidente Jair Bolsonaro na reunião, reagiu em uma rede social. Disse que o Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo demonstram descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República, e que é lamentável exemplo em meio à maior crise de saúde da história do país e diante de milhares de vítimas. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, que também foi atacado na reunião, disse que os insultos do presidente transformam a solenidade de uma reunião de ministério em uma conversa de malandros de esquina. Quebra a liturgia do cargo, vulgariza a instituição que deveria saber honrar, exibe despreparo e me põe a questionar todos os presentes. Como um ministro pode, sem se desmoralizar, conviver com uma pessoa dessa baixa extração? Que tempos, que costumes. O governador do Rio, Wilson Witzel, publicou em rede social que a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Sinto na pele seu desapreço pela independência dos poderes e espero que num futuro breve o povo brasileiro entenda que do que ele me chama é essencialmente como ele próprio se vê. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse que na forma e no conteúdo a tal reunião ministerial revela um repertório inacreditável de crimes, quebras de decoro e infrações administrativas,
além de uma imensa desmoralização e perda de legitimidade desse tipo de gente no comando da nossa nação. Por outro lado, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, defendeu Bolsonaro. Disse que a divulgação do vídeo da reunião mostra claramente um governo comandado por um homem que se preocupa em servir ao povo brasileiro. O Brasil não estava acostumado a isso, e sim com governos que se serviam do trabalho do povo brasileiro. O secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, disse que o inimigo esperava que caísse a máscara do presidente Bolsonaro no vídeo da reunião ministerial. Realmente caiu, mas o que todos viram foi a mesma face. Um líder defendendo os mesmos valores que defendeu em sua campanha e querendo proteger seu povo da tirania de pseudo-ditadores. Parlamentares de vários partidos se manifestaram, a maioria contra. Em notas, vídeos e nas redes sociais, os políticos reagiram ao tom do presidente na reunião. A líder do PSL na Câmara, Joyce Hasselmann, disse: "Eu sempre tive vergonha de participar das reuniões. Jair Bolsonaro admite a tentativa de troca em determinados cargos para proteger a família e amigos." Já a deputada Caroline de Tone, do PSL, disse que o vídeo mostra o presidente Jair Bolsonaro indignado com o estado de coisas que se instalou no país, com a iminência do comunismo, sua preocupação com o povo, com as liberdades. O PSDB afirmou que a reunião ministerial do dia 22 de abril ficará marcada como um dos momentos mais baixos e deprimentes da história recente brasileira. Nenhum apego à liturgia do cargo, linguagem chula, ameaças gratuitas. Em alguns momentos parecia mais uma reunião de uma gangue armamentista. As bancadas dos partidos de oposição disseram que a reunião ministerial revela a total desconexão do governo com o combate à pandemia, que em nenhum momento é fator de preocupação para o presidente e seus ministros. Além disso, fica claro o baixo nível dos integrantes do atual governo. Como bárbaros, jogam a República no caos, desrespeitam as leis, as instituições e ignoram a Constituição. E que indica a tentativa de formação de milícias em defesa de um projeto antinacional e antidemocrático. O senador Major Olímpio, líder do PSL, disse que o vídeo deixa interrogações e criticou o tom de Bolsonaro na reunião. Xingamentos, palavrões, baixaria, mas parece uma briga acalorada de botequim que uma reunião do presidente com ministros. Esse é o enredo do vídeo que veio a público. Entretanto, dentro do campo jurídico, ainda fica interrogações se o presidente realmente queria interferir e para quê na Polícia Federal. Logicamente, os depoimentos e novas provas vão compor o inquérito. O senador Jacques Wagner, do PT, afirmou que o vídeo foi requisitado como prova e, como prova, mostra a tentativa de interferência na PF do Rio e revela definitivamente que ele não é uma pessoa preparada para comandar uma equipe, muito menos para governar um país. Fica nítido o constrangimento de vários ministros. O senador Fabiano Contarato, da Rede, também frisou que o presidente fala abertamente que queria interferir na PF. A senadora Elisiane Gama, líder do Cidadania, disse que é estarrecedor o conteúdo do vídeo da reunião ministerial divulgada pelo STF. A forma chula, os palavrões e os ataques às instituições revelam um governo que rompeu com a democracia que o elegeu. Tudo deixa claro que o presidente quer as instituições a seu serviço e não do povo. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado.